Boa noite a todos. Boa noite. Eu vi que estava baixinho. Boa noite a todos. É sempre uma alegria poder retornar aqui. Embora seja pertinho, né, como o César disse, mas nem sempre nós podemos estar tão próximos quanto nós gostamos. Então que a espiritualidade amiga, que Jesus possa nos envolver na oportunidade de hoje, nessa reflexão que nós colocamos a fazer sobre a definição da moral. Quando nós pensamos em moral, ou quando nós preparávamos a palestra, era sobre a questão 629 do Livro dos Espíritos, que nós colocamos como ponto de origem. Qual a definição da moral? Como nós podemos compreender moral? Que por vezes, quando paramos a analisar a própria moral como sendo aquela regra de valores essenciais para que a humanidade ou o ser humano possa progredir, nós precisamos olhar para as diversas ou para as diferentes condições da própria humanidade. Aquilo que hoje nós espíritas compreendemos como moral, por vezes em outra religião não parece moral. Se nós pensamos muitas vezes na cultura, nos costumes que uma população tem, que uma região possui, e se nós vamos para outra região, percebemos que o olhar ou entendimento de valores muda. Se nós falarmos de crenças, quantas crenças nós trazemos ou os outros trazem, que por vezes podemos dizer, isso não tem valor, mas para o outro tem. Como poderíamos nós, então, interpretarmos a moral como sendo esses valores? Porque ainda que nós olhemos ao Brasil, se saíssemos fora do nosso país, os valores vão mudando ainda mais. Quanto mais distante vamos caminhando, mais distante parece que os valores vão se alterando. Como nós podemos entender esses valores que definem a moral da humanidade, se nós estamos olhando muitas vezes a esses valores com os olhos terrenos, esquecendo dos valores divinos, da própria lei divina? Então é justamente nesse olhar da lei divina que nós vamos caminhar a compreender o que é a moral. E nós vamos trabalhar a moral justamente em cima da Gênese de Moisés, no capítulo 1, 2 e 3, quando ele vai trazer para nós justamente a origem do mundo, a origem do mal, a origem da humanidade, mas principalmente o plano de Deus para nos salvar. Para nos salvar ou para então nos clarear quais são os valores necessários para nós avançarmos. Quando olhamos no capítulo 1, 2 e 3, é justamente a história de Adão e Eva. Nós sabemos que essa história não nos representa verdadeiramente o início do mundo e que aos nossos olhos, da própria ciência, da própria doutrina espírita, Adão e Eva está muito distante desse início de mundo. Mas Kardec nos pede a olhar para essas fábulas, que muitas vezes nos parece um absurdo, como sendo de fato um curso profundo de psicologia, de filosofia, Porque através desse olhar, das reflexões dessas fábulas, nós encontraremos diversas faces da própria humanidade. E é nessa história que nós vamos tentar compreender sobre o que é moral e quais são os valores necessários para nós seguirmos avançando. Quando contamos então a própria fábula ou a história de Adão e Eva, conhecidos de muitos de nós, vai dizer que Deus, em um certo momento, vai criar então a terra, o céu e a terra. E que a terra não tinha forma, era vazia e que existia uma escuridão entre os vales da terra. Que Deus, então, no primeiro dia, a percorrer os 6 dias da criação, no primeiro dia,
ele vai olhar para a terra escura e vai dizer aquela frase que nós conhecemos, que haja luz. E diante da luz e da escuridão, ele definia ali o que seria o dia, o que seria a noite. O dia, o momento da luz, e a noite, o momento da própria escuridão. Vai dizer que então, olhando e construindo o próprio firmamento, olhando para as águas, colocaria acima as águas de cima, localizada nas nuvens, e as águas de baixo, o que nós conhecemos como sendo as águas. E que das águas de baixo, ali ele separaria uma porção de terra, a terra seca, que nós conhecemos, e no outro lugar, a água, o conjunto de água, que seria os oceanos ou os mares. E para definir muito bem essas estações, os dias, os anos, Deus então construiria o que nós conhecemos como os luminares. O sol, para clarear esse período chamado dia, e a lua e as estrelas a clarear o que nós já definimos como noite. E olhando então a parte seca e olhando a parte dos mares ou dos oceanos, Deus então vai criar então os pássaros a habitar os céus e os peixes a habitar as águas. Na própria região seca, a terra, coloca ali diversos tipos de flores, de vegetações, e vai dizer que tudo isso que ele criara, ele olhara e dizer que era bom. Mas no sexto dia, ele cria os animais para colocar na terra, alguns que rastejavam e outros que caminhavam. E resolve fazer a sua própria imagem e própria semelhança, o homem. E ao olhar para a sua própria criação, o homem percebe que tudo era bom, mas que o homem era muito bom. Percebe que tudo aquilo que ele tinha feito, espalhando pela terra, tanta beleza e tantas coisas que simbolizavam o bem, que ele se coloca a repousar no sétimo dia. Mas se nós avançarmos a história, é a partir daí que nós vamos começar a compreender um olhar da moral. Porque na região do Éden, ele vai construir um jardim, o que nós conhecemos como sendo o verdadeiro paraíso. E que nesse jardim ele coloca todas as espécies de árvores e de frutas que ele havia criado, todos os animais, e vai chamar o homem para que pudesse cuidar daquela região. E para fazer companhia a ele, ele faz uma mulher. E que ambos deveriam cuidar um do outro e fazer com que tudo progredisse. Certo dia, Deus vem ao encontro deles e vai apresentar todo o jardim e vai dizer que eles poderiam utilizar e usufruir de todo o jardim, comer de todos os frutos de todas as árvores, exceto da árvore que se encontrava no meio do jardim, a árvore do conhecimento, que se eles comessem daquele fruto, o fruto proibido, eles então morreriam. Passaram o seu tempo, eis de que uma serpente aparece e vai questionar Eva sobre o que é que Deus havia permitido experimentar naquele paraíso. Deus diz que não podeis comer de todo o fruto. E Eva vai dizer, de todo o fruto sim, exceto do fruto que nós encontramos no meio do jardim. Porque diz que se nós experimentarmos, nós morreremos. E a serpente vai dizer que não seria verdade, que experimentando do fruto, os nossos olhos se abririam, que nós passaríamos a ser como deuses, entendendo o bem e o mal. Eis que Eva não suporta e sucumbe, come o fruto proibido e oferece a Adão
que também não suporta e vai sucumbir e comer o fruto proibido. No instante em que eles comem do fruto, ambos percebem que eles estavam nus. Antes, passaram-se despercebidos. E envergonhados, vão ao meio do mato e se cobrem com as folhas da figueira. Tempo se passa. E Deus vem ao encontro deles, para ver como as coisas estavam caminhando. E Deus chama por Adão, mas que envergonhado se esconde no meio da vegetação. De tanto que Deus o procura, ouvindo a voz de Deus pairando sobre o jardim, e em um determinado momento Adão vai dizer: Deus, estamos aqui escondidos porque estamos nus e envergonhados. Deus vai perguntar a Adão: quem disse que estás nu? Por acaso comestes do fruto que era proibido? E Adão diz que sim, que Eva havia lhe ofertado. E ao perguntar a Eva diz que também, porque a serpente havia lhe oferecido. Compreendendo então que pelo erro do fruto proibido, por não respeitar as delimitações que Deus havia colocado, ali colocaria cada um deles túnicas de pele e os expulsariam ao jardim. E muitas vezes estamos nós ainda caminhando nessa história, dizendo que a expulsão de Adão e Eva é justamente a causa de todos os males que há no mundo. Então nós precisamos refletir um pouquinho sobre esse mal que a humanidade tem presenciado há tanto tempo. Será que dessa atitude de Adão e Eva é que nós encontramos tanto mal na sociedade? Porque se nós formos caminhar mais à frente, o profeta Isaías vai dizer no capítulo 5, ai daqueles que fizerem do bem o mal e do mal o bem. Ai daqueles que buscar dizer a luz às trevas e dizer que as trevas são as luzes. Ai daqueles que tentar fazer do amargo doce e do doce amargo. Porque muitas vezes nós ainda estamos tendo dificuldade de enxergar para a vida ou de enxergar a lei divina e ver o que é o bem, o que é o mal. Muitas vezes ainda estamos tentando validar os nossos erros como sendo certos. E os erros ou os acertos dos outros como sendo os erros pela nossa própria visão. Como nós podemos, então, compreender entre o bem e o mal? Na questão 135 do livro Consolador, Emmanuel vai responder um questionamento feito lá no Centro Luiz Gonzaga, pelos amigos do Chico. Se o determinismo divino é o bem, quem criou o mal? Quem? Se tudo que Deus faz está determinado que é o bem, quem criou o mal? Como surgiu o mal? Da onde o mal vem? Será que paramos para pensar? Ou será que o mal, muitas vezes, nós já olhamos para fora e vamos imaginar ser apenas no outro? Porque Emmanuel vai dizer que o homem, confiando muito mais nele do que em Deus, toma dos seus erros, das suas quedas, e dessas quedas coloca toda a força contra a própria lei divina. Mas que o mal não é divino, é um desvio do homem que precisa buscar voltar a Deus. Se é um desvio do homem, e se nós compreendemos que Deus é bom, da onde surge o mal? Porque no capítulo 3 da Gênese de Kardec traz como título o bem e o mal. Mas há um item especial que vai falar da origem do bem e do mal. Será que o mal é uma criação divina? Porque, embora nos pareça que não é, nós ainda caminhamos no mundo como se o mal fosse algo divino. E se não é divino, por que é que nós ainda temos buscado?
E Kardec nos apresenta uma reflexão contra isso. Primeiro, duas hipóteses. Uma, o mal sendo uma força ou uma entidade igual a Deus. E aí, se assim fosse, todo o bem que vai existindo, na sequência haveria um mal destruindo tudo. Haveria uma dualidade, uma briga. Deus e o mal. Mas não existindo esse mal maior do que Deus, ele deveria ter sido criado por algo. Se Deus é o Criador, teria Deus criado esse mal? Da onde surge o mal? Se Deus não faz o mal, da onde surge o mal? Porque muitas vezes nós ainda estamos presos à definição ou à ideia dos próprios demônios. Nós ainda culpamos o mal existente a uma criatura terceira. Ainda que a doutrina espírita já tenha deixado muito claro a não existência dos demônios, nós ainda não compreendemos a bondade divina. Naquele tempo em que Kardec nos trouxe, e ainda hoje, temos nós dificuldades para compreender a bondade divina. E por isso nós ainda não conseguimos separar o bem e o mal de Deus. Nós ainda não conseguimos praticar o bem verdadeiro. E por isso ainda temos dificuldades de entender o que é o bem e o que é o mal. Porque muitas vezes estamos no mal achando estar no bem. Ou nós ainda olhamos o bem imaginando estar no mal. Naquele tempo, ou ainda aos dias de hoje, dizia que os anjos criados por Deus, perfeitos, em um determinado momento, eles se rebelam contra Deus, que são os anjos caídos, essas criaturas as responsáveis por espalhar todo o mal. É uma definição da própria Igreja Católica ao longo do tempo, mas que a doutrina espírita nos convida a olhar de uma outra forma, que esses que por vezes foram culpados pelo mal, são criaturas ainda simples, ainda ignorantes, que não existem criaturas perfeitas criadas por Deus, que essa perfeição precisa ser algo alcançado. Por isso, são espíritos ainda imperfeitos no início da sua caminhada moral, que estão praticando o próprio mal. Por isso é preciso que esse olhar dos dois princípios, da guerra entre o bem e o mal, como sendo forças contrárias, esteja muito claro dentro de nós, a compreender que o mal reside em nós. Tanto que Kardec pergunta, na questão 114 do Livro dos Espíritos, se realmente o Espírito trazia a natureza do bem e a natureza do mal, ou se era o mesmo Espírito que ao passar do tempo se melhoraria. Será que não é na natureza humana que o Marquinhos seja mal e que outros sejam bem? Será que ele pode mudar, avançar, progredir, melhorar? E os Espíritos vão dizer que é o mesmo Espírito que se melhora. Que se melhorando ele passa de um grau mais elevado para outro. Então Kardec pergunta, então Deus não construiu ou não criou nem um espírito bom e nem um espírito mau? E os Espíritos vão dizer que não. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento. E que Deus vai dando experiências para cada um de nós, vai dando vivências para cada um de nós, vai dando desafios para cada um de nós, a fim que esses desafios possam ser superados e na própria superação nós vamos chegando mais próximos da perfeição. Então Kardec vai perguntar, então quer dizer que todos os espíritos, para passar da condição de mal
ele precisa estagiar na fieira do bem, do mal. Para sair de mal para o bem, obrigatoriamente ele precisa ser mal. E os espíritos vão dizer que não. Fieira do mal não, mas pela fieira da ignorância. A dizer que todas as vezes que nós caminhamos ainda pelo mal, é porque nós ainda caminhamos como ignorantes. Tanto que na própria lei de progresso, na questão 780, Kardec vai perguntar se, ao olhar a ignorância, o progresso intelectual também levantaria o progresso moral. Bastaria apenas a inteligência ou o conhecimento para que a minha moral elevasse? E os espíritos vão dizer que não, que muitas vezes o progresso intelectual vem primeiro, mas que o intelectual nos coloca na condição de conhecer e por isso ativar o próprio moral. Kardec pergunta, mas como? Como poderia o conhecimento intelectual, a ciência das coisas, conhecer as coisas, colocar e elevar o conhecimento moral também? Justamente pela condição de definir ou de distinguir entre o bem e o mal. Que quanto mais progresso intelectual, mais nós vamos tendo livre-arbítrio. Mais livre-arbítrio, mais condição de ação. Mais condição de ação, mais vamos tendo condições de praticar o bem ou o mal. Mas nós vamos voltar então à compreensão da história de Adão e Eva, nessa definição do bem e do mal, uma vez que nós já entendemos que justamente a lei de progresso, o progresso intelectual primeiramente, é o que nos levará ao progresso moral. Quando olhamos ao capítulo 12 da Gênese de Kardec, Kardec vai fazer referência justamente à Gênese mosaica e nos convida a um mergulho profundo, justamente ao olhar de Adão e Eva. Primeiro a pensarmos ao próprio jardim, ao próprio paraíso, que deveríamos olhar a nossa vida e perguntar, diante daqueles que estão abaixo de nós, diante daqueles que falta tudo, será que nós não vivemos num verdadeiro paraíso? Será que a condição que nós estamos não é um paraíso divino? Ainda que as coisas não estejam como nós imaginávamos. Mas será que de condições que já vivemos no passado, não estamos em um momento verdadeiro de um paraíso em nossa vida? Porque Deus vai nos dando tudo. Todas as possibilidades, todas as oportunidades. E por vezes nos diz assim, olha, tudo isso que eu tenho te dado, pode usar, usufrui, com cuidado. E delimita algumas ações que nós não devemos fazer. Assim como dizer, olha, não vá até a árvore proibida. Não vá até a árvore do bem e do mal, na árvore do conhecimento. Nela não. Porque a partir do momento que for, será obrigado a entender sobre o que de fato é o bem e o mal. Talvez ainda não estejam preparados para decidir sobre o bem e o mal. Então, não passe daquilo que te é necessário apenas. E que por vezes, pelo excesso, que por vezes, por nós buscarmos viver os prazeres e as paixões no excesso, é que nós temos caído pelo próprio erro, pelos desacertos da vida. Porque Deus vai delimitando espaços para nós, mas nós queremos cada vez mais. Tanto que quando buscamos a origem do mal, está nos excessos dos prazeres que nós vamos buscando. Nas tentações que por vezes nós deveríamos vencer, mas que na verdade nós queremos de fato aproveitar as tentações. Porque a árvore do conhecimento estaria muito próximo da árvore da vida. Mas é curioso que Adão e Eva se descobrem nus, envergonhados diante daquilo que Deus tinha combinado, mas que agora eles haviam descumprido. Antes eles viviam numa pureza, mas agora eles estão misturados justamente
com as paixões, com os frutos proibidos do mundo e precisam se esconder. Esconder para que os outros não vejam os seus próprios erros. Porque quando Deus vai chamando Adão, Ele vai justamente buscando Adão que tem fugido daquilo que ele tem pedido. Daquilo que ele tinha justamente falado aos dois, do cuidar do local, do progredir, de procriar. Mas Adão, assim como nós, vai fugindo cada vez mais do chamado divino. Tanto que Deus chama, e por não suportar mais Deus, a voz de Deus pairando sobre o jardim, assim como a voz de Deus faz na nossa própria consciência, Ele vai dizer: Deus, eu estou aqui, mas envergonhado pelos meus erros. E Deus é bondoso, porque Deus conhece a nossa intimidade, conhece ainda os nossos tropeços. E Deus vai perguntar: mas quem falou para você que você perdeu a pureza? Quem falou para você que você tem errado? Porque se você não tivesse avançado onde eu falei, você não saberia. E Adão faz assim como nós, muitas vezes. Eu não teria caído, viu, Deus? Mas eu caí porque o Senhor colocou uma companhia comigo. Se eu não tivesse uma companhia, se eu não tivesse pessoas que fossem junto comigo ali no erro, eu não cairia. E jogou a bola para outra pessoa, terceirizando o erro mais uma vez. O mal vinha da Eva. Então Deus vai até a Eva. Eva, quem te mostrou? E ela rapidamente vai falar: eu fui enganada. A serpente veio até mim, me seduziu, me enganou e por isso eu caí. Ao invés de nós assumirmos o mal que temos nós praticado, temos jogado no outro mal, ou muitas vezes temos colocado a culpa no engano que o outro tem feito à nossa própria pessoa. A serpente simboliza justamente as seduções que nós vamos encontrar na nossa caminhada, as tentações diárias que vão chegar a cada um de nós. Por isso a árvore está no meio do jardim, a dizer que as tentações estarão no meio de todas as coisas. E que nós precisaremos ter conhecimento para discernir o que é o bem e o que é o mal. E não vivermos pelos prazeres momentâneos. Muitas vezes experimentar o fruto e daqui a um minuto nem saber o gosto que ele tinha. Por isso que Deus vai até os dois e entrega uma túnica de pele, a dizer a nós, o corpo material, revestido de pele, para que nós pudéssemos nos afastar do jardim temporariamente, até que de fato nós pudéssemos compreender o bem e o mal verdadeiro. As nossas encarnações, que muitas vezes nós espíritas tanto falamos que na próxima encarnação, na verdade, são castigos a nós mesmos pela nossa própria consciência, não de Deus. Mas que nós, antes de nos encarnarmos, refletindo sobre tudo aquilo que temos caminhado de forma equivocada, pedimos mais uma vez uma túnica para nos escondermos das impurezas cometidas em outra experiência. O véu do esquecimento. Porque nós tentamos lembrar os erros e nós não conseguimos. Nova oportunidade de Deus agora a nós buscarmos caminhar pelo bem. Mas que aí o fruto aparece de novo e estamos nós submetidos ao tombo mais uma vez. Então, como nós podemos definir o que é a moral? O que é a moral diante disso que nós estamos vendo? Diante daquilo que Kardec nos pede? Diante do que a vida tem mostrado? Que as dores têm nos feito sentir. O que é a moral? A questão 629 que Kardec nos coloca a refletir. Quando abrimos o Livro dos Espíritos, essa questão se encontra lá na lei natural. Na lei
que nós encontraremos na questão 614. É interessante falarmos das questões para perceber como que o Livro dos Espíritos é um manual à nossa própria evolução, a descobrir nós mesmos. Então, quando nós abrimos a questão 614, o que é lei natural? Os Espíritos vão dizer, é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. A única. Quando dela se afasta, experimenta tristeza, insatisfação, infelicidade. Se nós estamos vestindo túnicas de pele, é porque nos afastamos um pouco. Então, aquela felicidade não é desse mundo, estamos nós vivenciando essa infelicidade momentânea, por não termos respeitado o fruto proibido. Mas Kardec avança na questão 615. E ele vai perguntar, essa lei de Deus, ou essa lei natural, ela é eterna? E aqui a gente já pode pensar, será que essa lei de Deus uma hora vai deixar de valer? Porque se não tivermos essa lei, começa a ficar um pouco mais fácil a nossa vida. E aí os Espíritos vão dizer para Kardec. Kardec não perguntou desse jeito. Eu que já estou pensando como seria bom estarmos longe de uma lei divina. E os Espíritos vão dizer que não, que a lei é imutável e eterna, assim como Deus também o é. Então ela é eterna, assim como Deus. Então ela não teve um começo e não vai ter um fim. Sempre a lei divina vai estar regendo tudo aquilo que nós fazemos. E aí Kardec avança. Mas será que em algum momento, Deus, momento da humanidade, Deus não diz que era proibido algo, mas que agora é permitido? Será que ele proibiu algo em outra época que agora não é mais proibido? Porque a gente olha muito nas nossas relações e nós vamos dizendo que aos tempos dos nossos avós, bisavós, os nossos pais, isso aí valia. Mas hoje o mundo mudou. E se mudou, o que era certo lá atrás, hoje perdeu o seu conceito, o seu valor. Será que poderia existir? E os Espíritos vão dizer que não. Que a lei de Deus é imutável, mas que a lei dos homens que é imperfeita. E que por isso é preciso se ajustar constantemente. Então nós também não podemos cair nessa ilusão de que aquilo que era certo aos tempos dos nossos avós e bisavós, olhando pela lei divina, hoje os valores se alteraram e está tudo certo. Então, qual é a definição da moral? E os Espíritos vão dizer que é justamente a regra do bem proceder. Será que nós temos moral? Será que nós estamos evoluindo, progredindo a nossa moral? Não o progresso intelectual, porque o intelectual nos condiciona ao progresso moral. É a regra do bem proceder. De distinguir, de conseguir distinguir entre o bem e o mal. Questão 629. Que está fundada na observância da própria lei de Deus. Observando tudo aquilo que Deus tem nos dado como limite. O homem bem procede quando tudo o que faz e para quem faz é o bem. Porque somente assim ele está cumprindo a verdadeira lei de Deus. Dá um medo na gente. Será que nós estamos trabalhando a nossa moral? E aí Kardec vai perguntar, mas tem condição do homem distinguir entre o bem e o mal? Será que nós já temos condições? Será que é possível? Eu vejo uma coisa, será que é possível? E os Espíritos vão dizer, sim. O bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo aquilo que vai contra a lei divina. Tudo aquilo que está fazendo está de acordo com a lei de Deus é o bem. Se você está fazendo mal, está infringindo essa lei. Kardec vai fazer outra pergunta. Mas tem condições do homem, de nós, sozinhos,
interpretar o que é o bem e o que é o mal? Será que nós temos? Sozinhos, sem ninguém ajudar? E os Espíritos vão dizer que sim, que basta seguir aquilo que Jesus tanto nos falou. Fazer ao outro apenas aquilo que nós queremos que seja feito a nós. Ou não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito a nós. Só que aí Kardec vai pensar assim: essa moral quanto ao outro eu já entendi. Mas não poderia eu estar fazendo o bem e achar estar fazendo o bem, enquanto na verdade eu estou fazendo o mal? Porque eu posso estar achando que eu estou fazendo bem e na verdade estou fazendo mal. E os Espíritos vão dizer a Kardec: se crê em Deus e se busca a lei divina, está aí a resposta. Porque muitas vezes nós falamos acreditar em Deus, mas na verdade Deus para nós somos nós mesmos. Porque nós vamos trazendo as nossas próprias leis. Nós vamos vivendo apenas o nosso mundo. Crer em Deus, que Deus é esse que eu tenho vivido totalmente contrário. Que Deus é esse que eu não tenho buscado. Será que a gente para em uma situação e pensa: isso aqui está de acordo com a lei divina? Mas Kardec pergunta de novo. Quanto à relação do outro, quanto a essa lei de reciprocidade, de eu fazer ao outro aquilo que eu gostaria de fazer a mim mesmo, quanto a buscar Deus, né? Mas como eu posso entender se eu estou fazendo bem a mim mesmo? Porque eu posso fazer bem ao Valdinei, mas a mim eu não estou fazendo. Como que eu posso achar essa lei? Será que na lei divina ou na lei natural, que é a lei de Deus, eu vou encontrar uma receita para entender o bem a mim mesmo? E aí a questão 633 nos leva de novo à história de Adão e Eva. Porque a resposta que os Espíritos dão é assim, fazendo uma analogia ao próprio comer. Comer do fruto. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Quando nós comemos a mais, nós sentimos que nos faz mal. Não precisa ninguém vir falar: olha, você comeu demais, é por isso que está passando mal. Nós já sabemos. Se por uma analogia às coisas do mundo nós entendemos, a própria lei divina na nossa consciência vai nos dizer que nós praticamos algo em excesso, que nós não praticamos o bem. E aí ele segue para nós. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitas. Ah, mas eu achei que eu precisava, eu queria um pouco mais. Bom, mas a lei divina é Deus quem dá aquilo que nós necessitamos. Quando excedeis dessa medida, sois punido. Punido por Deus, punido pela nossa própria consciência. Quando ficamos refletindo os nossos maus costumes, ou a prática do mal, se assim nós preferirmos. Punidos. A nossa consciência vai nos cobrar essa restituição da própria paz. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das necessidades. Se ele ultrapassa desse limite, é punido pelo sofrimento. Sofrimento causado por nós mesmos, a nós mesmos. Por isso estamos nós na túnica de pele. Por isso estamos nós vivenciando nova encarnação. Para que nesse sofrimento, afastados do jardim, afastados do paraíso, possamos agora buscar caminhar para o bem e nos restituir. Se atendesse sempre a voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lançamos à própria natureza. A voz de Deus pairando sobre o jardim é o que ele está falando. Se nós parássemos a interrogar a nossa própria consciência, encontraríamos a voz de Deus nos dizendo basta, já deu. Porque nós costumamos lançar a culpa à própria natureza de todos os males que vai acontecendo. E quando deveríamos tomar
a responsabilidade para nós. Por isso, quando nós abrimos o livro Pensamento e Vida, no primeiro capítulo, Emmanuel traz a vida como um espelho, a alma como um espelho da vida. Olhamos a nós mesmos e esquecemos que nós somos encarnados aquilo que somos como espíritos. Ainda diamantes brutos, mas que precisamos buscar nos lapidar. Por vezes já nos encontramos grandes brilhantes, mas que ainda não somos. Que encarnados como estamos, ainda quando primitivos, ou ainda no início da nossa jornada, caminhamos muito mais pelo instinto. Porque Adão e Eva não significa duas pessoas, mas duas forças vivendo dentro de nós, buscando o próprio equilíbrio. Ainda no estado primitivo ou no início da nossa jornada, nós ainda caminharemos pelo próprio instinto. Quando estivermos na condição atual, é natural que nós vamos vivendo pela própria ilusão, iludidos, muitas vezes pelo sentimento, pela própria ternura, não olhando pela razão. Mas que haverá um dia, quando estivermos na angelitude, ou próximos dela, que nós passaremos a essa pedra bruta, ser lapidada a refletir justamente a beleza de Deus. Estamos nós nesse meio do caminho, desenvolvendo a ternura, e precisamos definir se voltaremos aos estados primitivos do instinto, ou se nós queremos de fato seguir a própria angelitude, a refletir Deus nos nossos próprios atos. Como Jesus nos diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, retornarão ao jardim, voltarão ao paraíso perdido. Bem-aventurados puros de coração, puros porque não trazem máculas nenhuma, não trazem misturas nenhuma, justamente aquilo que Deus tem pedido a cada um de nós. Somos nós ainda essas pedras a serem trabalhadas, ainda misturadas entre as próprias lamas, entre os próprios espinhos, mas que fatalmente nós caminharemos rumo a Deus, saindo, como Emmanuel nos coloca, dos pântanos profundos aos lírios perfumados, simbolizando o que de melhor Deus entrega a cada um de nós. Por isso, para encerrar, nós vamos lembrando da própria fala de Paulo, que orientou a nós mesmos a não deixarmos vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Muito obrigado.